Salve moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no canal Litera Memes, beleza moçada? Tirada, hoje vamos falar desse poderosíssimo, maravilhoso, incrível, destruidor, Padre Antônio Vieira, cara. Que homem, que homem! Mais de 200 sermões, mais de 500 cartas, chamado pelo Fernando Pessoa de Imperador da Língua Portuguesa. É esse cara aqui, ó. O Padre Antônio Vieira. Ele também recebeu o apelido de Pai Grande. Depois eu explico o porquê desse tal de Pai Grande. Beleza? Vamos lá. Reparem uma coisa, moçada. Olha a idade desse cara. Olha a duração, a vivência. 1608 a 1697. Quase 100 anos, velho. Quase 100 anos de história, quase 100 anos de um homem. Ah, e daí, professor, meu tio avô tem quase 100 anos. Velho, mas esse cara aqui, com 100 anos, ele esteve envolvido em quase todos os auê, os agitos da época do seiscentismo. Então tem muita carta dele que nos conta como era o dia a dia na colônia. Estamos no Brasil colônia ainda, tá? Lembrando que tivemos uma aula do Gregório de Matos, o Boca do Inferno, né? Que eram os poemas satíricos e tal. E agora o Antônio Vieira, que vai trabalhar principalmente, cara, anote isso, sermões. Cara, se você falar em literatura, sermões, Padre Antônio Vieira. Se você fala autos, Padre José Anchieta, jesuíta, José Anchieta. Tudo bem? Sermões, Padre Antônio Vieira, beleza? Coloquei aqui um pouquinho sobre ele, ó. Gente, ele nasceu em Portugal, só que veio ao Brasil aos 6 anos, cara. Piazzotta ele veio pra cá, beleza? E aos 15 foi pra Companhia de Jesus, foi virar jesuíta, formou-se noviço. E, cara, nós temos um negócio muito interessante. Coloquei o Thanos ali por causa do Estalo de Vieira, já ouviu falar? Cara, um negócio muito punk, velho. O padre Antônio Vieira era devagarzote e tal. O aluno, né? O jovem Antônio Vieira era devagar, cara. Tipo, o cara chegava nas aulas de geografia, história, matemática. O cara, eu odeio, cara, eu odeio. Putz, né? Que bad. Chegava na gramática, lá, análise sintática. Nossa, não aguento mais essa vida. E aí, cara, um dia ele pegou, foi até a capela lá e tal, e começou a fazer uma oração do tipo, cara, por lá de cima, me ajude, eu preciso dar um jeito aqui, eu preciso aprender essa matéria, a prova é amanhã, sei lá o quê. Tô de recuperação, né, e tal. E aí, cara, diz que, ó, rolou um estalo, velho. Diz que tremeu os céus, houve todo um barulho no céu e tal. E diz que caiu lá e tal na capela. E quando acordou, velho, ó, acordou esse homem iluminado. Diz que veio, detonou. Imagina, aos 18 anos, professor de retórica. Cara, que isso, velho? Manja, 18 anos, cara, que isso? E aí foi ordenado sacerdote lá na Bahia. Tirada, aos 33 anos ele voltou a Portugal. Isso aqui é interessante, tá? Ó, repare que Portugal aí estava na União Ibérica. Eu coloquei a imagem para vocês ali do período em que Portugal e Espanha estavam unidas numa coroa só, que era do Felipe, né? E por quê? Porque o Sebastião de Aviz morreu, aí não tinha ninguém para assumir o trono, o Felipe era o mais próximo, o rei da Espanha, abraçou e tudo mais, e aí Portugal virou uma nação unida, né, com Espanha. E, consequentemente, tivemos o Brasil espanhol, cara, que loucura. E aí, velho, o que nós temos interessante nesse período aí? Olha só, temos o período da libertação, aos 33 anos de Antônio Vieira, libertação do país Portugal. Portugal torna-se independente da Espanha em 1640. E o que o Antônio Vieira, com 33 anos, fez? Foi lá para Portugal, velho. Chegar lá, ó, seguinte, sou português também e tal, vim te dar parabéns aqui e tal. E com algumas ideias revolucionárias para reerguer o Estado independente de Portugal, beleza? Alguns probleminhas aqui. Gente, algumas das ideias de Vieira não deram muito certo. Primeira ideia, cara, tava rolando as invasões holandesas lá em Pernambuco, rolou na Bahia, até teve um sermão que ele passou lá para enfrentar os caras e tudo mais. Não vamos entrar nessa parte histórica aí, mas a questão é a seguinte: ele chegou pro rei de Portugal e falou: rei de Portugal, é o seguinte, você tem que expulsar os holandeses lá de Pernambuco, tá ligado? E, cara, no Nordestão. E a situação é a seguinte: você não tem dinheiro para isso. Então você precisa de dinheiro. O que Portugal tá fazendo hoje? Expulsando os judeus daqui, né? E, cara, os judeus são os caras que têm grana, velho. Então o que você acha de você expulsar os caras daqui? Pra eles irem morar lá na Holanda.
pagarem impostos, abrirem banco, tudo mais, e ajudar a Holanda a guerrear conosco, ou chamar esses caras para vir para cá, acolhê-los, tá ligado? E aí eles vão nos ajudar a enfrentar os holandeses, cara. Olha que perfeita a ideia dele. Cara, que isso não agradou o príncipe da região católica, né, velho? Lembre-se, contra a reforma, tal, não sei o quê. Aí vem um padre aqui defendendo o judeu, tá louco? E nós temos mais um outro problema, tá? Ele até fez uma viagem meio secreta e tal para o rei de Portugal, lá para Holanda e tal, para negociar, mas enfim, né, deu ruim. E isso vai ser complicado depois que mudar o reinado lá. E aí o nosso Vieira vai passar por uma situação bem complicada, beleza? Sem contar que ele é defensor dos indígenas, os indígenas chamaram de Pai Grande. Ele não era abolicionista com relação à escravidão negra, tá? Mas ele criticava a questão do absurdo, dos abusos dos senhores colonos. Beleza, moçada? Entendeu? Então, por isso ele é chamado de Pai Grande pelos indígenas. Mas, com relação aos escravos negros, ele dizia, até tinha uma questão meio complicadinha, do tipo, vocês estão passando por isso, mas faz parte do período de provação, vocês vão ter uma vida eterna melhor, pá. Então tem uma questão assim do tipo, velho, azar de vocês, mesmo assim. Só tem um detalhe, ele criticava os abusos dos colonos, beleza? Então, claro, não vamos entrar numa visão atual, num contexto da escravidão daquela época, né? Por favor. Aí uma coisa interessante, cara, é que uma passagem dele que teve em Cabo Verde, cara, lotou, velho, lotou. Ele teve que fugir de madrugada lá, porque não queria deixar ele embora. Então, é um cara muito bem quisto. Você fica pensando assim, pá, professor, sermão, cara, sermão. Eu vou lá prestar um sermão. Cara, lotava as igrejas, cara. O sermão dele era massa. Independente de religião, o sermão dele é fantástico, beleza? Infelizmente, devido àquela questão complicada do rei, aí teve uma questão de problemas com a igreja por alguns escritos heréticos que ele tinha escrito, né? Tinha manuscritos retardado escrito, né? Obviamente. Aí houve uma batalha e tal. Ele passou pela Inquisição, ficou preso há 2 anos ali e tal, mas conseguiu uma carta branca do Papa, do tipo, velho, esse cara não pode ser julgado mais. Então ele veio assim, cheio de poderes novamente para o Brasil. Aqui, já estava mais velhinho e tal, dedicou-se a reescrever, tá, os seus sermões, uma coletânea dos seus sermões. E morreu aí aos 89 anos. Hoje vamos trabalhar um sermão, o sermão da 60ª. Semana que vem eu posto mais um sermão, que é o sermão de Santo Antônio aos Peixes, e assim vamos trabalhando, beleza? Bem sossegado. Você vai pensar assim, pá, professor, mas eu não sou católico, eu não tô nem aí pra esse sermão, já chega o sermão lá da minha igreja. Véi, esquece tudo isso, cara. Pense num sermão top da galáxia que vamos trabalhar aqui, ó. 3 coisas importantes. Censura aos oradores daquela época. Pô, um padre censurando os outros padres. Interessante. Exposição do método correto da pregação. Então é assim que tem que fazer sermão. Eu coloquei ele metalinguístico porque eu costumo dizer que o sermão da 60ª é o sermão dos sermões. Manja? É mais ou menos assim, tipo, como fazer um sermão, beleza? Tirada algumas considerações, algumas características. Aqui tá para você anotar, tá? Interessante. Esse sermão foi escrito em 55, proferido lá em Lisboa, beleza? Capítulos curtos e tal, e algumas características, como cultismo, conceptismo, o jogo de ideias, analogia. É interessante, porque, cara, ele tinha uma linguagem rebuscada, o barroco é assim. Porém, para você entender essa linguagem, ele usava de analogias, comparações, e os caras, entendi, faz sentido. Manja, era muito massa. Ali está a estrutura dos sermões. Eles começam com um exórdio, depois uma demonstração e uma peroração. Ali explica o que é cada um deles, beleza? Basicamente, eu tenho uma escritura, eu apresento essa escritura e um problema, tá? Depois eu coloco argumentos que provam a minha tese deste problema para a solução. E por último, eu desperto no público o desejo de mudar. O desejo de, cara, eu preciso mudar minha vida, eu preciso aceitar isso. Beleza? Começamos então com a escritura-chave, com a questão problema aqui. Velho, qual é o problema? Cara, na Igreja de Deus hoje, tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje.
Pois se tanto semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto? Esse é o problema. Cara, antigamente nós tínhamos lá um Jesus com uma galera atrás. Nós tínhamos lá um João Batista com uma galera atrás. Nós tínhamos vários... Moisés, nossa senhora. E hoje, cara, tem tantos pregadores, tantos padres. Eu vou me referir a padre porque estamos lá em 1600, tá? Mas tantos pregadores, tantos... Vamos lá, pregadores, pastores e assim por diante. Tanta gente pregando o evangelho. E por que há tanto fruto? Tão pouco fruto. Por que as igrejas estão tão vazias hoje? Hã? Essa é uma dúvida de quem é a culpa, afinal de contas. Hã? A culpa é do Pai Celestial, será? Um detalhe interessante, nos Simpsons, apenas o Pai Celestial tem 5 dedos, tá? O resto não tem, beleza? Ali, ó, lá, ali eu coloquei para vocês ali, ó, a culpa é do padre? Ali eu coloquei um padre que talvez vocês conheçam aqui no Brasil. E também, de quem é a culpa? A culpa é das pessoas, vamos lá. De quem é a culpa de não estar dando tanto fruto hoje a igreja? Pensem hoje. A culpa é do Pai Celestial, que não nos ama tanto quanto ele amava a galera antigamente. A culpa é do Fábio de Mello. A culpa é lá do Fábio de Mello, que não é... A culpa é dos pregadores, que não estão ensinando direito. Ou é culpa das pessoas, cara. As pessoas não estão mais tão humildes, tão serenas, não são tão boas quanto as pessoas da época de Cristo, da época de Moisés, assim por diante. Cara, de quem é culpa, velho? Pensa aí, vai. Vamos lá? A culpa não é do Pai Celestial. Afinal, e ele pega e coloca algumas escrituras, do tipo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não faz acepção de pessoas. Resumindo, não tem a história de que ele amava mais uma galera e menos outra. Já sei, então quem é a culpa? A culpa é das pessoas? Não, cara. Cara, olha a jogada do padre Antônio Vieira. Lembra a parábola do semeador? Jogava uma semente no campo fértil, jogava uma semente lá no campo onde tinha várias ervas daninhas e tal, e jogava uma semente na pedra. Qual que era a característica igual dos três? Velho, a semente, ela crescia, ela desenvolvia, manja? Ela nascia, cara. Ela nasceu no terreno ruim, ela nasceu no terreno bom, e ela nasceu até nas pedras. Então pode ser o coração mais duro, pode ser o mais ida louca. Se a palavra for pregada, ela vai nascer. Então de quem é a culpa? Do padre. O Fábio de Mello ali, velho. A culpa é do pregador, velho. Ele é o pregador. A culpa é dele, manja? Cara, olha a jogada, olha a visão do padre Antônio Vieira. Vem comigo. Para que o público olhe a si mesmo em pecado e queira mudar, ele precisa de 3 coisas. Vamos lá, você foi até o banheiro. O que você precisa para você se enxergar lá no banheiro? Obviamente, de um espelho, né? Afinal, você não vai ficar olhando na lajota, né? E tal. Você vai olhar no espelho, beleza. O que mais você precisa? Velho, de visão, né, cara? Você é cego, adianta ficar no braille no espelho? Sem chance. Você precisa ter espelho, você precisa ter visão e você precisa ter luz, cara. Não adianta estar à noite, na escuridão, tá ligado? Você no banheiro, no escuro lá, com olhos abertos, com o espelho na tua frente, mas sem luz. Então você precisa dessas 3 coisas. Olha a jogada do padre Antônio Vieira. Velho, olha isso aqui. Para um pecador olhar a si mesmo, no seu estado de pecado, ele precisa enxergar em alguém um modelo. Quem é esse alguém, cara? Os pregadores. Eles devem ser os modelos. Eles devem refletir a luz de Cristo nas pessoas, cara. E aí eu te pergunto, velho. Infelizmente, alguns padres estavam... Tô falando padre, mas não pregador, tá? Diziam assim, ó. Vocês têm que se libertar, vocês precisam ser mais humildes, com a mão cheia de anel de ouro, velho. E aí me conta, como é que eu sou humilde? Não se apegue aos bens materiais. Que tipo, cara? Então os pregadores ensinavam uma coisa e faziam outra. As pessoas não viam nos pregadores atitudes cristãs. Então, é isso que precisa mudar, beleza? Aí ele vem e trabalha como fazer um bom sermão, para que as pessoas mudem as suas atitudes. E ele apontou esses 5 pontos: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz.
E ele vai dissertar sobre cada um desses pontos, cara. Olha que maravilhoso. Algo interessante que eu esqueci de comentar, a função de linguagem que tem como foco o convencimento, né? Cara, eu preciso convencer alguém, a dissertação é assim. Então, o sermão também é assim. Ele tem a função de convencer você de algo. Só que esse texto ele também tem a função metalinguística. Porque eu estou fazendo um sermão para ensinar sobre sermão. Né? Então, cara, isso é metalinguagem. Então, é interessantíssimo. Isso é clássico em prova. Tá? Vamos para o primeiro ponto. A primeira circunstância é a pessoa. Cara, olha que interessante. Eu anotei algumas coisas ali. Ó. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Entre o semeador e o que semeia, há muita diferença. Uma coisa é o soldado, a outra coisa é o que peleja. Velho, uma coisa é você ter um exército com vários soldados. Quando estoura a guerra, estoura tiroteio, alguns soldados, ó, vazam. Abandonam. Joga o rifle lá e fala, não quero nem saber disso aqui, vazei. Aí tem que estar lá os coronel atrás, o capitão, o general, volta pra guerra, seu covarde. Não é assim que funciona. Cara, uma coisa é soldado, isso é ser soldado. Isso é ser pregador. Outra é aquele que semeia. Outra é aquele que peleia no fight. Hoje, esses soldados pregam palavras e pensamentos. Antes, os semeadores pregavam palavras e obras. Cara, isso é maravilhoso, velho. Antigamente, os caras pregavam obras, eles faziam, a gente via. Hoje, eles pregam pensamentos, boas ideias, condutas boas e não ações. Cara, é maravilhoso. Ele dizia assim, ó, só tem que pregar uma coisa, fé e arrependimento, cara. Manja? Ó, isso aqui é maravilhoso. Ele critica pregadores que pregam o sermão dos outros, tá ligado? Cara, eu vou pegar lá, ó, pega o Isaías, por exemplo, ou Jesus Cristo, qualquer outra parte lá da Bíblia, e eu começo a falar o sermão que Cristo deu para aquelas pessoas. Cara, legal, bem legal. Só que, velho, eu tenho que dar um sermão para as pessoas de hoje, com as minhas palavras. E qual é a caneta que eu devo usar? Né? Devo usar uma Bic azul? Não, devo usar uma caneta vermelha, uma marca-texto. Que pena, naquela época era pena, né? Que pena eu vou usar para escrever? Professor, uma pena de ganso, que é bem bonita, uma pena de pato, com uma tinta muito escura. Velho, qual é a pena ideal para você escrever um sermão? É a pena da pomba divina. Que pomba é essa, cara? O Espírito Santo, cara. Essa é a pena que você deve usar. Não é você que vai ensinar os caras o que tem que ser feito. Você é um instrumento do Espírito Santo, cara. Tá parecendo aula de religião, sabe? Você é um instrumento das mãos do Pai Celestial através do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai fazer você mudar a tua atitude. Então, antes de você começar a escrever um sermão, você tem que procurar levar uma vida cristã, tá ligado? Ter o conhecimento do evangelho, beleza? E principalmente ter o Espírito, cara. Porque é ele que vai ensinar o povo a mudar suas atitudes. Interessante, ó. Usa-se hoje o modo que chamam de apostilar o evangelho, em que tomamos muitas matérias, levantam muitos assuntos, aqui levanta muita caça e não segue nenhuma, não é muito que se recolha com as mãos vazias. Então, quem sabe para caçar muita coisa e não pega nada, por quê? Porque quis muita coisa. Aquela história, né, que mais vale um passarinho na mão do que 10 voando, aquela história, tá ligado? Então, não adianta apostilar o evangelho, ir lá e pregar uma coisa, depois pregar outra, depois pregar outra. Não, cara. Jonas ficou 40 dias, na Bíblia, veja lá, pregando apenas um assunto. Qual é? Arrependimento. E nós, pregadores, queremos pregar 40 assuntos em uma hora. Por isso, não pregamos nenhum. Gente, que maravilhoso, cara! Então, em vez de você ficar lá, vamos falar sobre amor ao próximo, falar sobre bem-estar, sobre comunidade, família, justiça... Não, você tem que falar uma coisa. Duas coisas, na minha opinião. Fé e arrependimento. Você tem que ter fé e se arrepender. Quem tem que se arrepender? Todos nós, todos somos pecadores, cara. Então, não adianta, mas esse discurso é para aquela pessoa. Não, é para todos nós.
Olha que maravilhoso. Há de tomar o pregador uma só matéria, defini-la para que se conheça, dividi-la para que se distingua, prová-la, banqueteá-la, declará-la com razão, confirmá-la pelo seu exemplo e amplificá-la com causas, efeitos, circunstâncias, conveniências que hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Há de responder às dúvidas. Isso é pregar, meus amigos. Isso é pregar. Você chegar com um assunto, explanar com uma bagagem incrível, trazer o espírito forte para aquela reunião e aí sanar as dúvidas. E lembre-se, cara, eu não consigo ouvir o que está dizendo porque o teu exemplo falou mais alto que tuas palavras, tá ligado, velho? Então, cara, se você não é exemplo, você não pode pregar nada, velho. Gente, que sermão maravilhoso, cara. Tá acabando, tô no quarto já, ó. Qual é o estilo? Na música, tudo se faz com passo. Na arquitetura, tudo se faz por regra. Aritmética tem conta, geometria, pedra e tal. O semear não é assim. É uma arte. Sem arte, cai onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do evangelho. Caiu o trigo e nascia. Cara, então não tem que... eu vou estudar a melhor técnica, a melhor maneira de se posicionar, qual é a roupa, o tipo de respiração. Velho, não, cara. Qual é o estilo que eu tenho que ter? O estilo é pregue. Não diz ali? Caía o trigo e nascia. No chão ruim, no chão bom, na pedra, onde for, caía e nascia. Por último, a voz. Cara, há muitos que pregam comédia, fazem gracinha, usam o púlpito como comediantes. Meus amigos, estamos em 1600. Eu não estou falando de hoje. 1600. Mas olha que São Paulo disse que muitos sermões não são comédia. São farsa. É isso que o povo quer. O povo quer ir para uma igreja para se divertir? Não. Eles querem ir lá para ver o exemplo que eles devem seguir. Tá ligado? Ou pastor, ou alguém assim. Eles têm que ver um exemplo pregando. E aí mudar sua vida. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria fechar essa aula, já passou dos 20 minutos, mas queria fechar essa aula com duas citações dele. Há homens que são como as velas. Sacrificam-se, queimando-se para dar luz aos outros. Sem dúvida alguma, esse homem foi o padre Antônio Vieira. Cara, um homem que sacrificou, enfrentou a própria igreja, enfrentou a Inquisição para dar luz às outras pessoas. E para finalizar, olhem essa frase, meus amigos. Instruir é construir. Gente, não adianta você ser um homem instruído se você não prega, se você não age, se você não compartilha a tua instrução. É construir. Agradeço vocês por estarem assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, enfim. E semana que vem eu posto para vocês o sermão do Santo Antônio aos Peixes, que é simplesmente maravilhoso, beleza? Muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Até nos próximos encontros, se nos for permitido. Tchau, povo, e até!